Olá, meus amores. Aqui é a Kelly, facilitadora de consciência. E assim, eu escolhi gravar essa série de vídeos pra vocês porque eu gravei um vídeo falando como eu cheguei em barras de Axis e como que essa ferramenta transformou totalmente a minha vida. E aí eu resolvi gravar uma série de vídeos falando sobre os pontos que são acessados quando você corre uma sessão, quando você faz uma sessão de barras de Axis, né? E no vídeo anterior eu falei sobre a banda de poder. E agora eu quero falar sobre a banda de implantes. O que são implantes, né? Implantes é tudo aquilo que você se alinhou e concordou e resistiu e reagiu em algum momento da tua vida. E o que é isso? Implantes são todas as crenças, todos os pontos de vista fixos que você tem sobre as coisas, sobre como as coisas têm que ser, sobre atitudes que você tem, pensamentos, sentimentos, emoções que você gerou a partir de algo que foi implantado em você. E como que essas coisas são implantadas em você? Vamos supor que quando você era criança, eu tenho uma história interessante sobre isso, né? Que é assim, vou bem profundo. Na época que eu trabalhava com EFT, eu ouvi uma história, não fui eu que fiz esse atendimento, mas eu ouvi uma história dessa, foi até num dos cursos, que tinha uma pessoa que quando que ela fez um acesso lá, né, de algo que tinha acontecido com ela no passado, porque ela estava desenvolvendo uma fobia e medo de morrer. E então, quando ela era criança, ela disse assim, ela recebeu uma boneca de presente da mãe. E ela estava apaixonada por essa boneca e assim, e as amiguinhas dela estavam em casa. E ela ficou dentro de casa agarradinha com a boneca dela e as crianças brincando do lado de fora. E ela se lembrou dessa cena. E a mãe dela chegou para ela e falou assim: olha só, vá brincar com as suas amigas. Você precisa emprestar a sua boneca para suas amigas, porque você brinca com os brinquedos delas e elas brincam com seus brinquedos e você tem que emprestar a boneca para elas também brincarem. E ela ela não queria, ela queria ficar com a boneca. E ela não queria emprestar a boneca para ninguém brincar. E a mãe dela virou para ela e falou assim: se você não compartilhar aquilo que você tem, Papai do Céu não gosta. E quando você morrer, você não vai para o céu. E ela conta que ela era de uma família muito religiosa e ela era muito pequenininha quando isso aconteceu. E mesmo a mãe falando aquilo para ela, que o Papai do Céu não ia gostar e que se quando ela morresse ela não ia para o céu, ela simplesmente não emprestou a boneca. Só que, neste momento, o que ela fez criança? Ela resistiu e reagiu àquilo que a mãe disse e não emprestou a boneca. Como ela poderia ter se alinhado e concordado com a mãe, ok, então eu vou emprestar, e poderia ter emprestado. Então, implantes é tudo aquilo que a gente rejeita e reage ou se alinha e concorda com algum ponto de vista de alguém, com algum pensamento de alguém, com alguma coisa que alguém falou pra você em algum momento, com alguma experiência que você viveu em algum momento e a partir daquilo algo foi implantado em você. E qual que é o problema desses implantes, né? É que daí você vai vivendo a sua vida em função disso, resistindo e reagindo às coisas ou se alinhando e concordando com as coisas, mas tudo como ponto de referência os implantes que você tem. E aí o que aconteceu com ela foi o seguinte: quando ela já era bem mais velha, ela quase sofreu um acidente, ela quase foi atropelada por um carro. E a partir deste momento, este implante foi acionado. E ela começou então a startar uma síndrome do pânico e o medo de morrer. Ela já não queria mais sair de casa, ela tinha medo de tudo, enfim. Até que ela foi fazer uma sessão e descobriu tudo isso. E o que aconteceu? Ela cresceu na religião. Ela cresceu validando que todos os pontos de vista que as religiões têm de que se você não fizer o que Deus está falando para você fazer, que nem foi Deus que chegou aqui e te falou, né? As pessoas que vêm e falam, você não vai pro céu, e um céu que, sei lá, gente, desculpa se eu tô assim acessando também, colocando algum ponto de vista em vocês,
Mas esse é o meu ponto de vista sobre as coisas, que a gente nem sabe como as coisas são depois. Sei lá, mas as religiões, elas implantam isso na gente, né? Eu tinha muito isso. E simplesmente ela ficou com medo de morrer e não ir pro céu. Mas ela não sabia disso. Entende? Ela falou, meu Deus, dentro dela existia uma informação de que ela tinha feito algo que o papai do céu não gostava, sabe? E que se ela morresse agora, ela não ia para o céu. E na sessão ela conseguiu liberar esse ponto de vista, entende? E isso são os implantes. E quantos desses você tem? Quantos desses eu tenho, entende? Sobre tudo. Não é sobre religião, não é sobre nada disso. Só, é sobre tudo, é sobre a vida, sabe? Quantos pontos de vista eu tenho sobre ser uma boa mãe, uma boa esposa, sobre que trabalho eu preciso ter que vai me gerar mais riqueza, ou sobre eu poder isso ou eu não poder aquilo. Quais são tudo, gente, tudo. E aí tudo isso que a gente acredita e tudo isso que é implantado em nós gera sentimentos, emoções do nosso corpo e sensações pelo nosso corpo que só servem para uma coisa, só serve para nos parar, só serve para não nos permitir ir além, só serve para não nos permitir reconhecer o que é verdadeiro para nós. Nós sempre estamos indo em Axis para este ponto, onde você pode reconhecer o que é verdadeiro para você, onde você pode acessar o seu saber, e não mais viver através do ponto de vista das outras pessoas, que eu não sei se é o saber delas ou se são os pontos de vista que elas criaram também, compraram de alguém. Entende isso? Então, como seria a gente dissipar todos esses implantes que estão nos impedindo de ser e reconhecer as nossas habilidades, as nossas capacidades, aquilo que nós realmente podemos colocar no mundo, sabe? Reconhecer a potência que nós somos e não ficar no implante distrator da raiva, como eu disse no vídeo anterior, e reconhecer, por exemplo, a intensidade da vida, sabe? E quando as coisas acontecem, ao invés de você sentir medo, que é o implante distrator que falou pra você assim, olha, não vai aqui, não vai ali, não faz isso, não faz aquilo, porque vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. E ao invés de você olhar para a vida dentro deste implante distrator que é chamado de medo, você reconhecer que se você for ali, sabe, que se você se permitir criar uma realidade além e seguir por caminhos que você nunca seguiu antes, que você está vivendo a intensidade da vida, não é medo. E a energia do medo, ela é confundida com intensidade também, sabe? E como seria você viver essa intensidade do caos e da criação que você faz o tempo todo, mas não, você fica no medo. Como seria você sair de tudo isso, sabe? E aí, quando eu comecei a correr minhas barras, e aí a gente corre a banda de implantes, eu comecei a mudar tudo isso, eu comecei a perceber as coisas totalmente diferentes, tanto que eu disse pra vocês, eu não sentia mais medo das coisas e nem raiva e nem nada, porque eu acho que aquilo foi dissipando em mim e eu só olhava para as coisas e permitia que elas fossem como são. E aí eu olhava pra mim e falava, ok, o que tá certo sobre isso aqui para mim? E como eu posso agir aqui com isso, que ação eu posso ter agora mediante a isso que está acontecendo, que vai criar mais na minha vida, sabe? É agir a partir da potência, é agir a partir do seu saber, que você vai acessando mais consciência sobre isso a partir das perguntas que você faz, entende? Que vai expandindo cada vez mais. Então é isso, meus amores. Então, todos os implantes distratores, porque eles só estão aí para distrair, que você está vivendo agora, destrói, descria e dissipa tudo isso, ok? Um beijo no seu coração. Tchau!